Estamos começando mais uma live do cafezinho, aquela que agora eu tenho a xícara que a Sofia me deu, a xícara que um dia a gente vai tomar café junta, porque eu tô com saudade da Sofia. E estou aqui para falar sobre maiores dificuldades do médico em entender ultrassom por endometriose. Eu acho que eu consegui no último ano. Ai, o passarinho fofo, fazia tempo que ele não aparecia. Tem um passarinho ali fofinho. Nesse último, já almocei. Eu já almocei, eu almoço, gente, eu almoço às 11 da manhã. Por quê? Porque eu tenho que levar o Léo para a escolinha às 11h30. E aí, ele almoça em casa, sou eu que faço o almoço, então eu preciso almoçar tipo 11 horas, assim, eu almoço super cedo. Não, não é tão legal. Eu confesso que não é tão legal. Eu percebi que eu ganhei algum peso depois que eu comecei a mudar essa rotina, porque eu acho que, sei lá, porque eu como mais, enfim, como meio errado. Assim, mas tá tudo bem, entendeu? Tudo certo. Uma hora muda e aí reprograma e assim, beleza. A gente não. É a história de equilibrar prato, né? Ah, beleza, ganhei peso. Tá, porque eu tô safada? Sim, porque eu tô safada. Mas, mas é porque uma hora reequilibra e tal. E assim, a gente já vai aguentando o processo e vai, enfim, estabelecendo prioridades. Beleza. Tô saudável, tá tudo bem. É, então, são as maiores dificuldades dos médicos na hora de pensar em ultrassom transvaginal para endometriose. Essa é a ideia dessa live. E eu acho que envolve, cara, eu tava aqui preparando, né, a live para a gente começar a pontuar algumas coisas, onde se encontram as principais dificuldades do médico na hora de entender o exame. Porque, assim como a propaganda gratuita do curso, a endometriose não é só o exame, vai muito além do exame. E eu queria começar dizendo que para você, porque qual é o nosso objetivo? Primeiro, o nosso objetivo, eu acho que assim, o meu objetivo é ser o melhor possível naquilo que eu me proponho a ser. No caso, no momento, fazer ultrassom, no caso dessa live, fazer ultrassom em endometriose. Então, eu tento ser aquilo que eu consigo, o melhor que eu posso ser, eu tento ser. Neste processo de tentar ser o melhor possível do que eu posso ser naquilo que eu estou me propondo, qual a trilha de conhecimento que eu tenho que passar? Essa é a ideia. Isso que eu queria conversar com vocês. E quais as dificuldades nesse processo todo de a gente aprender endometriose, sair fazendo exame de endometriose e interpretar um exame de endometriose também. Então, nesse último ano, eu ganhei uma experiência gigante com 150 alunos, se eu não me engano, não sei a conta exata. Alguns eu tenho contato quase diariamente, outros semanalmente, outros quase não entram em contato comigo, mas eu consegui ao longo do tempo ver dentre essa galera qual a maior dificuldade dessa galera, tá? E nessa trilha de conhecimento que a gente vai elaborando e a gente vai passando por ela ao longo do tempo para chegar no objetivo final, que é ser o melhor que a gente pode naquilo que a gente está se propondo, então, no caso, endometriose. O que, que eu percebo? O que, que a gente tem que saber primeiro? E aí eu fiz um roteirinho. A gente tem que saber anatomia e aí a anatomia pélvica. Tá? Porque a gente vem com é uma construção lenta de conhecimento que vai ter que vir com uma base boa de anatomia que você tem da sua faculdade. E aí você entra na sua residência, você complementa aquela anatomia com mais um pouquinho de anatomia. E aí, para fazer endometriose, você tem que pegar e colocar mais um tijolinho de anatomia em cima. Por quê? Porque você sabe lá a anatomia da faculdade, que é útero e ovário. Aí você vai para a residência, você coloca não só útero e ovário, mas coloca, sei lá, tuba, você coloca assoalho pélvico, você coloca uma série de outros elementos na sua composição cerebral aqui, né? Pensando na sua anatomia. E depois você bota
o quando vai estudar endometriose, coloca mais um tijolinho que é o dos ligamentos e como que são os ligamentos normais, e aí você começa a refinar o seu conhecimento. Você começa a dizer, olha, não é só de útero e ovário que eu entendo, eu tenho que ver também como que é um ligamento normal, como que é um ligamento espessado, como que é uma, uma manobra de deslizamento normal, uma manobra de deslizamento alterada. Então, você bota pequenos tijolinhos de anatomia na sua trilha de conhecimento. Depois, a fisiopatologia da doença. E aí, entender como que a endometriose, como ela surge, como ela cresce, como ela se manifesta. E aí, você entende como a doença se constrói dentro de cada paciente. Então, você vai começando. Aí, quando você está lá na faculdade, você mal sabe o que é endometriose. Quando você está na residência, você começa a ver que a endometriose é aquela doença que tem tecido endometrial fora da cavidade, beleza. Aí você tem lá esse conceito de tecido endometrial fora da cavidade e mais ou menos onde tem, onde aparece, né, e tal. Aí você quer fazer endometriose, você tem que saber a origem daquele tecido endometrial, tipo, onde mais provável que ele vai aparecer, a localização daquilo, onde são os lugares mais prováveis, onde ela vai se manifestar primeiro, onde, quais pacientes vão ter probabilidade de estar aqui ou ali, e você tem que ter isso tudo decoradinho. Então, você vai botando tijolinhos nisso também. E depois, aí, em entendendo anatomia, fisiopatologia, você começa a ter que ver aspectos de imagem da doença, né? Antes disso, então vamos voltar na trilha de conhecimento. Lá na faculdade, imagem, né? Oi. Na residência, você começa a ver que, na ressonância, ou sei lá, a primeira coisa que a gente acha que a gente é introduzido a endometriose com o endometrioma, né? Endometrioma, o T2, shading, não sei o quê, ou vidro fosco, cisto em vidro fosco, ecos homogêneos. Então a gente é introduzido na residência mais ou menos isso. E aí você quer aprender endometriose, e aí começa a aparecer o quê? O espessamento do ligamento pterosacro. Aí, aliás, lá na residência te ensina o espessamento do ligamento pterosacro, e é isso aí. Lesão do peritônio vesicouterino, e é isso aí. Mas quando você quer aprender endometriose de verdade, você começa a construir o quê? Que você tem na região retrocervical um monte de coisa, e aí você tem que ver como que a doença se manifesta na região retrocervical, para onde ela se estende na região retrocervical, o que que ela vai invadir na região retrocervical, para onde a doença se manifesta quando ela está na serosa do útero, no peritônio vesicouterino, quando que ela está no ligamento redondo, é a inserção, é o terço médio, é o final. Você começa a expandir aonde a doença se encontra e quais os aspectos de imagem da doença. Ela é mais retrátil, ela é mais bola, ela é mais irregular, ela é mais cística. Então você começa a elevar e botar tijolinhos nisso. Essa é a trilha do conhecimento. E aí vai para um dos momentos em que eu vejo que é a maior dificuldade da galera, que é técnica de exame. Técnica de exame que assim que eu recebo gente aqui na clínica para mostrar, né, para mostrar como eu faço exame e tal, para fazer, eu vejo que a dificuldade é achar as estruturas, né? Então, isso não é ensinado na faculdade, isso é pouco ensinado na residência, porque na residência é difícil ter alguém que pegue na mão. A gente sabe como é que é a situação das residências no Brasil. Não tem quem pegue na mão e te guie bonitinho. Você vai fazer esse movimento. Não, é um negócio muito assim, ó. Aprenda sozinho. E aí você acha útero e ovário, mas expandir aquela visão exige técnica refinada de doença. E você vai ganhando isso com alguém te guiando. Ou você consegue sozinho, e aí você é um autodidata, e beleza, mas a maioria das pessoas não é autodidata. Então, você acaba tendo que ter alguém ou procurando alguém para te guiar nisso. E tem que ser alguém que tem alguma didática. Muito bem. E aí, tem uma outra dificuldade que aí eu vejo que é quando você aprende todos esses passos que eu falei, mas falta aquele degrauzinho, a cerejinha do bolo para melhorar sua acurácia no exame, que é entender a doença de uma forma mais global. Não só manifestação de imagem, anatomia, o negócio técnico. A endometriose também é uma doença que
tem um aspecto, ela é tão heterogênea, a manifestação dela é tão diferente em diferentes pacientes, que você precisa entender a doença naquela pessoa e como ela pode estar se manifestando naquela pessoa. Por quê? E isso, eu percebo que isso é esse fim da trilha de conhecimento, ele é a gente encontra, consegue dar a devida importância a ele só depois de ter os outros aspectos dominados. E aí, quando você dá a devida importância a isso, a manifestação clínica, como a paciente está se sentindo no momento, se aquela dor realmente é dela, então essa parte clínica bonita da endometriose, a gente começa a dar valor depois que a gente aprende mais ou menos essa trilha do conhecimento que eu falei para vocês. E aí, quando você entende aquilo, você melhora, você potencializa gigantescamente o jeito que você aprende endometriose. Então, uma coisa leva a outra. Você vai lá, você estuda a teoria de endometriose, estuda técnica de exame e tal, e aí você entende a doença do jeito clínico e como a paciente se manifesta, como ela chega para ti. E aí, quando você entende isso, você volta a melhorar o seu exame. E isso vira um ciclo, assim, sabe, explode a cabeça. Isso é muito bom, isso é muito legal. E o que eu percebo, então? Vamos à introdução, eu dei a introdução, e eu quero mostrar, deixa eu tomar um café e organizar meu raciocínio. Enquanto isso, eu quero que, se tiver alguém aí que quer perguntar alguma coisa, falar alguma coisa, pode falar, tá? Mas o negócio é o seguinte. Então vamos aos as dificuldades nos devidos pontos, tá bom? Então vamos aqui o que eu botei. Primeiro, anatomia. Segundo, fisiopatologia. Terceiro, aspectos de imagem da doença. Quarto, técnica de exame. E o quinto, que é entender a doença como um todo. Eu acho que isso é uma dificuldade global, tá? Na anatomia, o que eu vejo que a galera tem mais dificuldade? Tá? A galera tem muita dificuldade em entender. Aí é interessante, anatomia com histologia, em entender camadas do intestino, e em visualizar onde no ultrassom aquelas estruturas estão. Tá? Então, como que a gente melhora isso? A gente tem que organizar a nossa cabeça como um GPS. E a gente estudando o método axial, aí eu acho que estudar método axial e junta método axial, junta ultrassom, e eu acho que o legal para melhorar de uma vez por todas assim é ver videolaparoscopias, porque você tem a vista laparoscópica. Quando você junta método axial, que você pega e bota como se você carregasse na sua cabeça o exame tridimensional, aí você tem a visão com ultrassom e pensa ao mesmo tempo como isso vai estar na laparoscopia, você bota três coisas dentro da sua cabeça, você melhora o seu entendimento de anatomia. Veja, anatomia você tem que gravar, não importa o quanto você precisa memorizar essa anatomia, ou de que forma você vai memorizar a anatomia, de que jeito que você vai gravar como é o ligamento pterossacro, qual a espessura do ligamento redondo, você vai ter que gravar isso do jeito onde se insere o ligamento redondo, onde passa o ligamento redondo, algum jeito você tem que gravar. O que eu acho que melhora. Doutora André Natan, tudo bem? O que eu acho que melhora e potencializa esse aprendizado é você olhar e pensar na anatomia no método axial, ressonância, tomografia, enfim, acho que ressonância é melhor no caso de pelve feminina. Ruim de anatomia. Muito bem. Sim, só sabe pulmão. Vamos lá, me perdi. Método axial com o método de ultrassom. E quando você ao mesmo tempo vai pensando no método axial, no ultrassom e na vista laparoscópica, tipo, nossa, como que isso aqui estaria na ressonância? Como que isso aqui estaria no ultrassom? Como que isso aqui estaria na cirurgia? Você tem que, vamos dizer assim, tentar com a sua cabeça imaginar. Essa imaginação na hora de aprender anatomia é muito importante. Extremamente importante. Sabe aquele meme do Bob Esponja que eu sempre falo? Imaginação.
É isso, você tem que imaginar e botar isso. Eu percebo que algumas pessoas têm isso automaticamente. As pessoas mais criativas, elas têm automaticamente sei lá, esse aplicativo da imaginação na cabeça. Tem gente que não tem, que não consegue botar na cabeça que, putz, esse útero, ele tá grande, então imaginar ele grande dentro da pelve. Tem gente que não consegue pensar nisso. Mas é importante, é um treino, gente. É assim, é treino, é treino, é treino. Você começa a pensar isso, você gasta esse tempo da sua, enquanto está fazendo exame, imaginando isso potencializa o seu aprendizado. Segundo, então, na fisiopatologia da doença, eu vejo que como que a gente. Onde minhas crias, eu brinco, minhas crias, né? Onde as minhas crias elas acabam pecando na hora da fisiopatologia da doença. Eu sei qual que é o maior negócio da galera. E aí, claro, entra no resto, assim, porque vira a bola de neve, assim, ou vira, sabe, um dominó caindo, assim, porque uma coisa, deflagra outra. Deixa eu tomar café. Hum. Primeiro, a galera pensa na fisiopatologia da doença como endometriose são focos, tá? E aí pensa que tem, um foco aqui, um foco lá, um foco no ligamento redondo, um foco na região retrocervical, um foco no fundo de saco, um foco no não sei o quê. E aí sai, como a gente viu muito, como na hora de estudar e quando a doença estava sendo melhor entendida, vamos dizer assim, e quando ainda era muito domínio dos ginecologistas e cirurgiões tinham muito mais familiaridade com a endometriose do que radiologista. Acho que radiologista tem melhorado o nível de conhecimento em endometriose nos últimos, 10 anos. Tinha-se aquela visão da endometriose superficial, que é, o cara chegava lá na cesárea, abria a barriga e tinha um monte de lesão no peritônio. E aí dizia, queimei uns focos de endometriose. E aquilo entrou na cabeça de geral, sabe? Entrou assim, ó, na sua cabeça. Eu tenho certeza que entrou na sua cabeça. Como endometriose são focos. Então eu tenho que procurar os focos. E a doença, apesar de, sim, poder se manifestar muitas vezes com várias pequenas lesões no peritônio, quando a gente faz a cesárea, abre e vê ali. Não é assim que a gente deve pensar a doença. É uma doença que cursa com nódulos, placas e aderências. Preferencialmente na região retrocervical, ela tem uma incidência maior na região retrocervical, mas a ideia é que você pense na região, na doença ali, como e tente botar ela como uma única lesão. Porque às vezes você está mapeando e aí você tem o checklist, né? Daquele jeitinho bem assim, cavalo. Você tem sua checklist. Eu vou olhar a região retrocervical, vou olhar o ligamento interossacro direito, vou olhar, sabe, bater foto. Bater foto, você pensa no bater foto. Então, vou olhar a região retrocervical, vou olhar o ligamento interossacro direito, vou olhar o ligamento interossacro esquerdo, vou olhar a fórnice vaginal, vou olhar o septo vaginal. Aí, às vezes, tem uma lesão na região retrocervical, que ela vai para o fórnice, vai para o ligamento interossacro direito, vai para o ligamento interossacro esquerdo, sobe um pouquinho, vira o manto. É uma lesão que está lá há muito tempo crescendo, só que na hora que você fez na hora que você está lá batendo foto, você só está batendo foto sem pensar, sem imaginar como que aquilo pode estar na laparoscopia, sem entender como que essa lesão está globalmente, você está só batendo foto. Então você bate e fala assim, tem um foco no ligamento interossacro aqui, porque eu tô vendo. Tem outro foco aqui no ligamento interossacro, porque eu tô vendo também, tá pegando. Aí ao fim no fórnice vaginal tem outro foco. E tem, sei lá, na região retrocervical. Aí você deu lá lesões de endometriose no ligamento interossacro direito, no esquerdo, no fórnice vaginal. Quando, na verdade, você tem que entender que tinha uma lesão. E a lesão, como se você estivesse estadiando realmente um tumor de reto, sei lá, estadiando qualquer coisa, sabe? Mas, ou sei lá, quando você vai estadiar tumor de fígado, você vai lá e dá a relação, ó, esta dista tantos centímetros da veia porta, do ramo direito da veia porta, está tocando o ducto biliar direito. Você tem que dar
uma visão geral. Ai, quem mandou esse coração fofo? Ai, amei! Gente, apareceu um coração tão fofo aqui. Então você tem que pegar e tentar. Às vezes, obviamente, não dá. Tá? Às vezes, sim, a paciente tem uma lesão aqui, outra ali. Mas quando tem essas pelvis mais bloqueadas, vamos dizer assim, ou ou uma lesão um pouco maior, você tem que pegar e centrar a sua avaliação na lesão e dar os limites superior, inferior, anterior, posterior, lateral dela, como se você estivesse estadiando um tumor. Isso ajuda o cirurgião de um jeito e que assim que ele cai de joelhos por você, tá? Porque se você tem então essa noção de anatomia e esse entendimento da fisiopatologia da doença, e você começa a descrever a lesão desse jeito, pensando não em um foco aqui, outro ali, outro ali, outro ali, sim organizando a lesão, pensando na vista laparoscópica do cirurgião, você potencializou e melhorou o negócio, assim, ó, e ajudou muita gente, tá? Você diminuiu o trabalho de todo mundo, vamos dizer assim, e valorizou o seu, e valorizou demais. Então, essa de entender essa fisiopatologia e de achar que tudo é foco, 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 ficar botando tudo como grande foco, isso é um grande erro que eu vejo da maioria dos meus alunos. Não é tudo foco. Isso eu falo bastante para eles até. E aí de aspectos de imagem da doença, como a doença se manifesta. O que que eu vejo aí? Aí são os grandes pitfalls, né? Aí a gente entra tanto de aspecto de imagem quanto de técnica. Aí a gente pega os grandes pitfalls e onde a gente pode se perder na hora que está fazendo o exame. Porque se você não tem a técnica correta, se você não tem a, o conhecimento de como a doença se manifesta e principalmente a noção de onde podem estar os piores confundidores, que a gente tem os confundidores, quando você começa a ter a noção desses confundidores, você começa também a melhorar seu exame. E aí acho que o principal que eu vejo aí não é só de aluno, tá? Mas eu tenho uns top 5 pitfalls que eu gosto de comentar. E o primeiro de todos, o mais clássico, e eu já fiz 1 milhão de posts sobre isso, é dar lesão intestinal na tuba uterina esquerda. Sabe quando a tuba uterina esquerda, você não consegue ver tuba uterina, e aí você tem o problema de técnica de exame. Às vezes você até tem um problema de anatomia, porque você não consegue entender que dá para ver tuba uterina no ultrassom. Então, você melhora a sua visualização de tuba uterina, consegue entender que dá para ver no ultrassom, pensa na tuba uterina na visão laparoscópica, começa a trazer aquela visão laparoscópica para o seu exame de ultrassom e na hora que você vai fazer o exame de ultrassom, você consegue seguir a tuba uterina. Quando você começa a seguir a tuba uterina, você nunca mais vai esquecer que, às vezes a direita, mas na maioria das vezes a esquerda, na grande maioria das vezes essa tuba uterina, ela vai passar junto da parede do sigmoide, bem juntinho mesmo. E se você tentar esticar e fazer manobra para tirar de lá, ela não vai sair, não porque ela tá grudada, mas porque ela tá passando ali mesmo. E aí você vai achar que é lesão intestinal. E aí você vai dar uma lesão intestinal, sei lá, de 3, 4 centímetros no sigmoide alto. E, cara, quantas vezes já chegou pra mim? Lesão, Karina, eu quero que tu avalie, porque essa paciente tem uma lesão de sigmoide alta, não sei o quê. Cara, vai lá olhar, é tuba. Então, esse é o principal pitfall que eu vejo que meus alunos nunca mais vão errar. E esse eu sei que eles não erram, porque olha o que eu bato nisso. Mas chega pra mim muito disso, tá? Um pitfall de tuba uterina. O outro pitfall é
do ligamento pterossacro, de pequenas lesões do ligamento pterossacro. Ah, quais pequenas lesões do ligamento pterossacro? Vamos lá. Pequenas lesões, daquelas de inserção subperitoneais, que é só uma faixinha pretinha. Essas pequenas lesões, às vezes, elas não são lesão. Dependendo do preparo intestinal da paciente, de como tá bom ou não tá bom, e dependendo do jeito que você tá angulando, às vezes a parede do intestino, ela tá ali grudadinha no ligamento pterossacro e você confunde a parede do intestino com o ligamento. Você acha que a parede do intestino é o pretinho do ligamento. Isso é muito comum, principalmente em lesões de inserção de ligamento pterossacro no ultrassom. Então, isso é um pitfall, isso é uma coisa que você cai do cavalo real, você acaba dando lesão às vezes em quem não tem, né? Por isso que é importante manobra bimanual, por isso que é importante entender o exame de ultrassom como um exame dinâmico em que você consegue avaliar inclusive a dor da paciente. Essa sua sensibilidade à dor e a sensibilidade que você vai adquirindo no exame é com o tempo. E todos os parâmetros que eu falei aqui, a gente vai retroalimentando eles. Um outro pitfall muito comum, muito comum, é o pitfall de confundir redondo e tubo uterina. Como sair disso, Karina? Porque às vezes você pega numa imagem os dois juntos. Aí você acaba dando um ligamento redondo espessado, e não é. Primeiro que, para sair desse pitbull, você tem que aprender a seguir a tuba uterina de dentro do útero, você tem que aprender a ver a cavidade uterina saindo lá nos ósteos tubários, e aí você consegue seguir, dependendo do seu aparelho, você consegue seguir o ósteo tubário bonitinho e ver a saída da tuba. Aí quando você vê a saída da tuba, você segue a tuba e a tuba, enquanto a tuba acaba indo para trás, o redondo vai para frente. E aí você consegue diferenciar o ligamento redondo da tuba uterina. Quando você pega junto, realmente acaba dando espessado. Eu vejo gente dando espessamento do ligamento redondo sem, evidentemente, ter espessamento do ligamento redondo. Outra coisa é que, muitas vezes, os espessamentos de ligamentos redondos, eles estão, na verdade, no peritônio vésico-uterino na frente do ligamento redondo. Então, às vezes é mais interessante você olhar o peritônio vésico-uterino do que necessariamente medir a espessura do ligamento redondo. Senão, você vai dar lesão de redondo em quem não tem também. Então, a irregularidade, o espessamento do peritônio na frente do ligamento redondo, às vezes importa mais do que a espessura do ligamento em si. Até porque o ligamento redondo, ele contrai. O ligamento redondo contrai, ele tem uma parte fibromuscular, não é só um ligamento como o ligamento, sei lá, da patela, tá? Sei lá, ligamento cruzado, enfim. Não é como isso. É, de fato, de fato, o ligamento redondo contrai. E às vezes ele fica gordinho. Então, mesmo a contração do ligamento redondo também é um pitfall. E eu acho que um pitfall bem legal, que aí é para endometriose também, mas eu acho que vira também para adenomiose, muito importante, é contração miometrial. Quem tem pressa não faz diagnóstico de contração miometrial. Escutou? Quem tem pressa não faz diagnóstico de contração miometrial. De jeito nenhum. E você vai conseguir ver quando? Quando você achar que tem endometriose ou adenomiose, tá? Aquele útero assimétrico, você perde um pouco o limite do endométrio e tal, você não consegue entender aquilo, aí você dá um tempo para aquilo. Porque não tem cisto miometrial dentro, não tem, só tá um negócio assim borrado. Aí você vai dar um tempo para aquilo, por miométrio. Você está fazendo lá o exame no útero, na hora de medir você viu aquilo, na hora de medir o endométrio aquilo persiste. O que que você vai fazer? Você vai dar tempo para a contração miometrial, porque ela passa, em alguns segundos ou minutos ela passa. Então você vai pegar e vai fazer o seu exame continuar normal, você vai ver o ovário direito, o ovário esquerdo, vai ver a região retrocervical e quando você for terminar o exame, você fala: opa, vou olhar o miométrio de novo. Aí você volta pro miométrio e ele está lá. Ele está lá, lisinho, lindo, maravilhoso. Eu tenho um exemplo de contração miometrial que eu quero postar. Acho que eu vou postar hoje, bem bonitinho. E nossa, ficou lindo para vocês entenderem. E eu mesma fiquei na dúvida, foi muito engraçado, porque eu mesma fiquei olhando e eu fiquei pensando, caramba, que raio é isso?
será que é um câncer de endométrio? Porque, cara, tava muito esquisito, tava branco igual endométrio, parecia estar invadindo o miométrio. Eu falei, Cacilda, o que que é isso aqui? Mesmo eu, experiente, dando aula disso, não sei o que, às vezes eu mesma penso. Eu falei, bom, vou esperar, né? Vou esperar fosforilar na minha cabeça, daqui a pouco eu volto. Aí eu voltei, tava lindo. Eu falei, nossa, era contração miometrial. Olha que bom que eu me dei tempo, que bom que eu me conheço e eu sei que eu gosto de pensar sobre aquilo e voltar depois. Então, quando você começa a subir degrauzinhos na anatomia, subir degrauzinhos na fisiopatologia, entender os aspectos de imagem da doença e ver as técnicas de exame e onde é mais comum errar, você melhora a acurácia do seu exame. E aí era aquilo que eu estava falando sobre anteriormente sobre sensibilidade, especificidade, valor preditivo positivo e negativo. Aí você começa a melhorar a sua detecção de endometriose de uma forma geral. Você começa a entender quando o seu exame é positivo de verdade, opa, isso aqui é endometriose mesmo. Então é um verdadeiro positivo. Essa paciente é doente e tem endometriose. Ou essa paciente aqui, ela tá com exame negativo, mas ela deve ter endometriose. Ou então, essa paciente aqui, ela tem esse exame positivo, mas será que essa endometriose eu devo valorizar? Então existem essas nuances que a gente avalia. E aí você pega, por exemplo, grandes instituições, e as grandes instituições existem para isso, as instituições de ensino existem para isso, para pegar dados, fazer esses exames e dar números para as coisas que a gente faz durante na vida. Então, por isso que tem lá a meta-análise do Guerriero, que é um grande estudioso de endometriose, tem meta-análise dele falando, olha, a sensibilidade do ultrassom transvaginal para ligamento uterosacro é 78%. Então, a cada 100 pessoas com endometriose, você vai pegar 78 doentes com exame positivo. E aí você vai deixar passar 22 endometrioses. Então, é assim que a gente vai construindo conhecimento. A gente, com esses números, a gente vai entendendo quanto o nosso exame, a nossa acurácia vai melhorando. Isso em termos populacionais. Agora, você, individualmente, você vai ter que passar por esses passos da trilha de conhecimento que eu falei. E é isso, gente. Então, falei. Falei, eu queria saber se quem sobrou aí, 7 pessoas sobraram, muito bem. Se quem sobrou tem alguma coisa para falar, o cálice para sempre. Mas eu queria avisar que quinta-feira, depois de amanhã, eu vou dar uma aula muito legal, muito joia, sobre esse tema que eu adoro falar, sobre endometriose. E essa aula vai explodir tanto a cabeça, tanto quanto essa live. E eu espero que vocês tenham gostado da live, porque essa live ela é a base da construção do conhecimento de como eu montei um método para ensinar endometriose para a galera. E o método está melhorando pouco a pouco, porque eu tenho esse feedback da galera que está aprendendo. Como você identifica melhor a lesão, como você interpreta melhor essa lesão, como você lauda essa lesão. Essa paciente tem mesmo endometriose, será? E como você melhora o seu ultrassom infinitamente, seu ultrassom transvaginal fica infinitamente melhor, sabendo apenas uma doença. Isso é um mote que é muito verdadeiro, tá? Então, vejo vocês na quinta-feira, 20 horas, via Zoom. Quem tiver, aguardo vocês. E até a próxima, gente. Terça-feira que vem acho que eu tô em São Paulo, não sei se vai ter live. Mas se eu tiver de boas, eu vou fazer, tá bom? Um beijão para todo mundo e fiquem com Deus. Tchau, tchau.